Olá, professores e alunos! Hoje vamos falar das fábulas, um gênero literário dos mais antigos, que remonta a mais de 1 milênio antes de Cristo. As fábulas são histórias curtas que geralmente utilizam animais para representar simbolicamente as qualidades e defeitos humanos, mostrando aos leitores um ponto de vista diferente sobre as questões fundamentais da nossa natureza. Cada fábula, ao final, apresenta uma questão moral, uma espécie de lição a ser aprendida. É uma leitura leve, bem-humorada e divertida, mas que pode ser muito profunda, provocando reflexões importantes. Composto por 10 narrativas curtas, Coração de Bicho, de Angélica Lopes, nos apresenta reflexões bastante pertinentes para se fazer sobre a vida em sociedade, estratégias tanto para conviver quanto para sobreviver nas sociedades do nosso tempo atual. Há em todas as 10 fábulas um olhar cortês, que em determinados pontos se apresenta como inusitado, noutros como indagador, sobre as situações vividas pelos bichinhos. Este belo livro trata desde demandas familiares às de pertencimento, passando pelo conceito de hierarquia, de empoderamento feminino e da finitude da vida. A obra possibilita aos alunos e professores realizarem debates importantes do que vem a ser a literatura nos dias de hoje. A autora Angélica Lopes, além de escritora, é autora teatral, jornalista e roteirista. Nascida no Rio de Janeiro em 1971, publicou diversos livros voltados para o público infantil e juvenil, tendo em seu extenso currículo o Prêmio Coca-Cola de Teatro Jovem de 1998, pela adaptação de O Guarani. Angélica nos presenteia aqui com seus 10 animais e suas historietas de vida, com sua delicada subjetividade manifestada em cada uma dessas fábulas. Antes de entender os gêneros literários e a literatura, vamos pensar no que define um texto literário e outro não literário. Comecemos pensando na função de cada um. O literário nos leva à função estética, enquanto o não literário à utilidade. Ou seja, a literatura nos convida à ficção, ao entretenimento e à arte, enquanto a escrita não literária nos traz a informação, o convencimento e as explicações. A linguagem literária é mais subjetiva, enquanto a não literária é mais objetiva. Musicalidade, figuras de linguagem e criatividade estão presentes no texto literário, enquanto no não literário está a clareza. Mas e o que é a literatura? E de onde vem? A origem da palavra literatura vem do latim litera, que significa letra. Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da Antiguidade Clássica, a literatura é como a imitação ou representação da realidade por meio das palavras. Ela pode estar baseada em fatos reais ou imaginados, sendo assim chamada de representação ou imitação. A imitação dá origem à ficção, aos personagens e histórias criadas pela inventividade humana. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram e personagens que existem ou existiram na vida real. Os gêneros literários são possibilidades estilísticas dentro do texto literário, sempre mais subjetivo e artístico do que o texto não literário, mais objetivo e informativo. Há 3 grandes divisões entre os gêneros literários: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como a palavra cantada e se caracteriza por textos poéticos de caráter sentimental que traz as emoções do poeta. O gênero narrativo é a palavra narrada e traz a história de personagens situados em um tempo e espaço. Já o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. Vamos falar agora do gênero literário da obra Coração de Bicho. Coração de Bicho, Fábulas Modernas, como o próprio título já diz, é um livro do gênero literário fábula. Fábulas são textos curtos e narrativos, escritos em prosa ou verso. Normalmente, seus personagens são animais ou insetos, com algumas características humanas. Esses personagens não representam apenas uma pessoa, mas sim um grupo, um tipo humano. O gênero carrega lições de moral, procurando em cada história apresentar uma noção bem clara de um comportamento e os resultados decorrentes das escolhas. É um gênero divertido e fácil de ler, mas que faz pensar sobre as questões mais importantes para nós, seres humanos. Boa leitura!